Santarém recebe mais uma vez a ginástica de trampolins de braços abertos. A 6ª edição da Scalabis Cup juntou mais de 600 ginastas de 17 países, muitas delegações que vieram dos 4 cantos do mundo para competir em trampolim, duplo mini trampolim e também em tumbling. Para me acompanhar nos comentários deste magazine temos, como já é habitual, Fernando Gaspar, membro da organização da Scalabis Cup. Olá, Fernando. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco novamente. Estamos a olhar aqui para a primeira prova. Estamos a assistir à prova de tumbling feminino de ginastas com menos de 12 anos e aqui o exercício de Esther Pacheco. Sim, uma série ainda muito simples, a ginasta é muito nova e a conseguir um bom exercício. Ora, o terceiro lugar foi para a espanhola e o segundo para esta ginasta Lara Nogueira, portuguesa. Uma série ligeiramente diferente, com um pouco mais de dificuldade e a permitir-lhe diferenciar da colega espanhola. A vitória foi de facto para a Grã-Bretanha com Nana Open. Uma série bastante mais complexa para a idade da ginasta e claramente a destacar-se da concorrência. Ora então, os escalões mais novos, aqui em destaque na Scalabis Cup. So many people supporting me. I love it here. E aqui está o pódio da prova feminina de tumbling sub-12 anos. Na tabela podemos confirmar a superioridade da Grã-Bretanha, que venceu com 32.200 pontos. Ora, no mesmo escalão, na prova de tumbling masculino, o ginasta português Gonçalo Nunes foi o terceiro. Sim, uma série também muito bem executada. O ginasta vai acabar com um double full e a iniciar a sua carreira de uma forma muito boa. Uma boa prestação para Portugal, mas foi a Grã-Bretanha que conseguiu levar o segundo lugar aqui com Sebastian Williams. Os ginastas ingleses apresentaram um nível de dificuldade bastante superior aos portugueses e isso a destacar-se nas notas que lhes permitiu o segundo lugar neste caso e depois o primeiro. Ora, é de facto da mesma nação, o ginasta que conseguiu o primeiro lugar, ele aqui na imagem. É uma série muito bem conseguida, bem executada, vai ter algumas dificuldades ali no final, mas bastante superior à dos colegas e permitiu-lhes o primeiro lugar. It's very good. Because it's just nice when the people clap and everyone's supportive here. E aqui fica o pódio da prova de tumbling masculino de ginastas com menos de 12 anos. Na tabela, a Grã-Bretanha a confirmar o primeiro e o segundo lugar, com Portugal a fechar o top 3. Ora, vamos agora para a prova de duplo mini trampolim feminino também neste escalão sub-12 anos e aqui a terceira classificada, a espanhola Marta Rodrigues. Tal como no tumbling, ainda uma série muito simples, mas muito bem executada, uma excelente recepção e a segurar bem o terceiro lugar. E mais uma ginasta da Grã-Bretanha a conseguir uma medalha, desta feita é o segundo lugar, Grace Owen. Sim, a Grace apresentou duas séries com um nível de dificuldade bastante superior, que lhe vai compensar em relação à execução dos saltos e isso permitiu-lhe o segundo lugar. Boa prestação então para a Grã-Bretanha, que volta a garantir a outra medalha, desta feita é o ouro. Novamente uma série com mais dificuldade, com dois múltiplos e, tal como a colega anterior, conseguiu superiorizar a concorrência de uma forma bem clara. Ouro então para Scarlett Fletcher. It was good, yeah. Was it hard? Yeah, I've been working on my passes for ages, so yeah. What about the other competition, the other athletes? They were hard and yeah. O pódio das 3 melhores ginastas desta prova e também a tabela, com Scarlett Fletcher a vencer com 63 pontos na soma das duas séries. No setor masculino, Portugal mostrou bem como tem evoluído, ocupou os 3 lugares do pódio. Temos já Alex Morar na imagem. O ginasta com menos dificuldade destes 3, mas com uma série bem executada, uma boa recepção e a não dar hipótese ao quarto lugar e assegurar o seu terceiro lugar. O segundo lugar foi para José Florencio, também português. Como é que lhe correu a prova? Correu bem, a apostar mais na dificuldade, nota-se que ainda são ginastas muito novos, que não conseguem uma execução muito bem executada, mas a dificuldade a compensar e a permitir-lhe chegar ao segundo, tal como vai acontecer com o colega que fica em primeiro. É ele, o colega Gabriel Albuquerque, muito concentrado, conseguiu melhorar a prestação da primeira para a segunda série e assim deu-lhe o primeiro lugar. Sim, uma série ainda com mais dificuldade, a apostar muito nesse fator e nesta idade faz toda a diferença no duplo mini. A primeira série correu um bocado mal, mas a segunda já foi boa, muito boa. E o resto da competição, como é que estava? Estava boa, muito boa.
O pódio da prova de duplo mini trampolim masculino de ginastas com menos de 12 anos e aqui a tabela com Gabriel Albuquerque a vencer com 61 pontos. Olhamos já de seguida para a prova de trampolim feminino, ainda neste escalão, e aqui a Suíça a mostrar uma grande qualidade. Sim, é começar de uma forma curiosa, com duplo trás encarpado, que não é normal, mas a apresentar já um bom exercício, ainda com alguns problemas na deslocação e na execução dos seus saltos, mas é perfeitamente normal para estas idades. É a ginasta que está na imagem, Fiona Murray, ela conseguiu o 3º lugar com esta série. E também da Suíça veio Lucie Moret, já aqui em prova a ter na Scalabis Cup uma boa prestação e conseguiu a prata. Sim, com uma série um pouco diferente, a começar com um barani out, depois a controlar melhor o meio da série e a permitir destacar da sua colega suíça. Ora, aqui então 2 boas séries para a Suíça, mas o ouro foi mesmo para a Turquia, com a ginasta que já está na imagem. Sim, a ginasta turca salta muito alto, com um nível de complexidade bastante superior às adversárias, e isso, somando ao seu controle da série, permitiu-lhe uma vitória destacada para a concorrência. A Turquia a dar cartas na ginástica internacional? Sim, eles têm trazido à Scalabis Cup alguns ginastas interessantes que estão a querer lançar para a sua seleção A e faz parte do caminho. Primeiro lugar então entregue à Turquia, o pódio de trampolim sub-12 feminino, com a tabela classificativa a mostrar 2 medalhas para a Suíça e o ouro para a Turquia com 49.255 pontos. Ora, na prova masculina voltamos a ver a Suíça e a Turquia também muito bem, mas agora Portugal a estar entre os melhores. Olhamos já para o exercício do suíço, que foi 3º classificado. Sim, o suíço apostou numa série um pouco mais simples, bem controlada, ali no centro do trampolim, que é uma novidade este ano, e permitiu-lhe somar os pontos suficientes para se destacar do 4º e garantiu o 3º lugar. Um 3º lugar bem entregue à Suíça, mas mais Turquia em Santarém, desta feita com a 2ª medalha, a de prata. Sim, uma série também um pouco mais complexa, ainda que o colega anterior, mas um controle da mesma bastante superior, a permitir-lhe destacar-se e garantir o 2º lugar. Mesmo muito bem executada, que este duplo trás encarpado. E agora é a vez de Portugal vencer, novamente com Gabriel Albuquerque, ele que já há pouco tínhamos visto de ouro ao peito em duplo mini trampolim. Este é um grande ginasta. Sim, o Gabriel é uma das promessas em Portugal, já com um nível de dificuldade bastante superior àquilo que é normal na sua idade, e aqui com um exercício também muito seguro, apesar dessa dificuldade que eu tinha dito, a conseguir destacar-se claramente dos outros 2 adversários. Uma boa prova então para Portugal, a arrancar bem nestes escalões mais baixos. Foi muito boa. Eu, quando acabei a prova, eu quase desatei a chorar de felicidade. Os 3 melhores ginastas no pódio, e aqui que podemos confirmar a sua pontuação. O ginasta português com bons motivos para estar feliz, a vencer com 49.980 pontos. Iniciamos agora um novo escalão e começamos por olhar para a prova de tumbling com ginastas menos de 14 anos e aqui já a espanhola que ficou com o 3º lugar. Uma série muito simples, mas que ainda assim lhe permitiu destacar-se das restantes ginastas portuguesas, à exceção das ginastas de Estrela Moitense, que garantiram o 1º e 2º lugar com 2 excelentes séries e 2 duplos atrás no final de cada uma. Ora, vimos agora a série de Mariana Santos, ela que trouxe a prata para Portugal, e aqui já o ouro através de Mariana Cascalheira. Sim, uma série bem executada, uma boa dinâmica e um duplo atrás empranchado, apesar das dificuldades, a garantir-lhe o 1º lugar. Eu achei que os adversários eram bons e até consegui ficar num bom lugar. O que achas dos adversários dos outros países? Acho que são muito fortes, principalmente os de Inglaterra. O pódio completo desta prova de tumbling feminino sub 14 anos e aqui a tabela onde podemos confirmar a prata e o ouro para Portugal, que continua a somar medalhas aqui em Santarém. Na prova masculina de tumbling vemos a primeira medalha para o Cazaquistão, é com o ginasta que está na imagem. Sim, o ginasta apresentar uma série um pouco diferente, ali com um full a meio e um full-in back-out no final, mas a execução menos conseguida não lhe permitiu ir mais longe que o 3º lugar. Mais longe foi Bruno Catarino já na imagem, o português que trouxe a prata. Sim, ao contrário do colega, apostar numa série mais simples, mais bem executada, melhor recepção e a ter nota suficiente para passar para a segunda.
E o britânico que acabou mesmo por vencer está já na imagem, é ele, Jack Lee. Sim, um nível de complexidade completamente diferente, muito superior, e só isso a permitir-lhe chegar ao primeiro lugar. Yeah, I think it was really good. Everyone here, the event, the track was really nice, and just everything about it really. And what about the other athletes and the competition? Yeah, I thought they were all good sports and everyone got along, so... Cazaquistão, Portugal e Grã-Bretanha completam o pódio de tumbling sub-14 anos masculino, com a Grã-Bretanha mais uma vez a levar a melhor, com 32.500 pontos. Voltamos então a ver a prova de duplo mini trampolim. Duas ginastas fizeram o terceiro lugar exequo, uma espanhola e também uma portuguesa. Sim, duas séries bastante diferentes, uma a apostar um pouco mais na dificuldade e outra na execução, mas a compensarem-se uma à outra e a acabarem com a mesma nota. O que é esperado destas atletas? Nestas idades é que comecem a fazer a transição para aquilo que é a entrada na modalidade e a sua definição da carreira enquanto ginasta de competição. E também para Portugal veio a prata, com Beatriz Guerreiro. Sim, a Beatriz aqui a fazer um pouco de jogo tático, um salto muito simples, seguido um barani alto, para segurar o segundo lugar. De facto, o melhor exercício foi para os Estados Unidos pela ginasta Caroline Summers. Sim, a ginasta trouxe as duas séries com maior dificuldade para a final e isso permitiu logo à partida um destacar da restante concorrência. There was some tough competition from Portugal, from the trampoline team, but other than that, it was pretty good. Estas foram as 3 melhores ginastas da prova de duplo mini trampolim sub-14 anos, com Portugal a somar mais 2 medalhas, desta vez a prata e o bronze. Na prova masculina de duplo mini trampolim, mais uma vez, presença de ginastas nacionais e espanhóis. A garantir a terceira posição, André Dias. Sim, o André a começar bem a sério, mas depois com um deslize no alfim e ir para fora da boxe, o que não lhe permitiu sonhar mais do que com o terceiro lugar. Já João Duarte conseguiu ir mais longe do que o outro ginasta português. Sim, o João a fazer uma série um pouco melhor executada, a permitir-lhe uma recepção mais segura e a destacar-se do André. Uma boa série para Portugal, mas melhor mesmo esteve o espanhol Yuran Rubio, muito confiante com o seu exercício. Sim, uma série muito bem executada, uma excelente recepção que ele vai conseguir e claramente a destacar-se dos dois portugueses. Muy buena competición, la verdad, y es buena para motivarse y ganar nivel. Um pódio ibérico, com Portugal e Espanha ao mais alto nível, e foi a soma das duas séries, com 65.100 pontos, que deu o ouro ao ginasta espanhol. Ainda no escalão sub-14, na prova feminina de trampolim, o pódio voltou a ter Estados Unidos representados. Começamos com Caroline Summers, terceira classificada. Sim, a série a apostar um pouco na dificuldade no início, depois a controlar o meio da série, mas claramente ainda com margem de progressão em termos de execução, mas o suficiente para lhe garantir o terceiro lugar. A ginasta que já tinha o ouro no duplo mini trampolim. Sim, o Nuno trouxe bons ginastas dos Estados Unidos e valorizou bastante a prova. E Portugal continua entre os melhores, agora é a Margarida Amado quem já está a saltar. Sim, a Margarida com uma série muito bem executada, a preparar claramente a sua participação no CMG, ali com um pequeno deslize, mas boa série, muito bem definida e claramente garantiu o segundo lugar. Ora, o CMG é o Campeonato do Mundo de Grupos de Idades, exatamente. É para aí que as ginastas estão neste momento a trabalhar. Sim, a prova era a última prova de apuramento e claramente que os ginastas estavam a apostar na sua participação nesse campeonato na Bulgária. O ouro foi para esta ginasta que já está a saltar, vinda de Espanha. Sim, um nível superior às adversárias, muito bem executado, com alguma dificuldade também pelo meio e a permitir-lhe o primeiro lugar com alguma diferença para a colega portuguesa. La segunda vez que vengo. ¿Tienes amigos aquí? ¿Me gusta la competición? Ir con los amigos que hacemos en España y con todos los demás del mundo. Aqui está então o pódio da prova de trampolim sub-14 anos feminino, a espanhola Érica a somar mais uma medalha de ouro para a sua seleção. Na
prova masculina, voltamos a ver portugueses entre os melhores ginastas de trampolim individual. Miguel Marianito, um nome já conhecido na ginástica, salta aqui para o terceiro lugar. Sim, o Miguel a apresentar um tempo de voo muito alto e permitir-lhe logo uma boa margem para alguns erros que vão acontecer agora aqui nesta parte do meio da série, com alguns deslocamentos para fora da boxe, mas o suficiente para lhe garantir o terceiro lugar e quase chegar ao segundo. Tempo de voo é o tempo somado que os atletas estão sem tocar na lona do trampolim, é isso? Exatamente, todo o tempo que estão fora do contacto com o trampolim. Ora, melhor esteve então o espanhol Yuran Rubio, ele que também já tinha prestado provas aqui no duplo mini trampolim. Sim, o Ruben com série com mais complexidade, mas o TOF do Miguel a compensar e a destacar por muito pouco do Miguel. Foi uma luta renhida até ao final entre os dois. Mais uma vez vemos então Espanha e Portugal a lutar pelos lugares do pódio. Aqui Espanha conseguiu garantir a prata, uma boa série para este ginasta. Mas a melhor prestação foi mesmo para um ginasta nacional, André Dias, a conseguir vencer com esta série. Sim, o André apostou mais na dificuldade, mas com uma série segura ali no centro do trampolim, bem definida, com um tempo de voo também muito interessante, a não dar hipótese aos outros dois e a conseguir destacar-se no primeiro lugar. Vemos já aqui um grande nível de evolução nestes ginastas. Sim, o André também é uma esperança dos trampolins em Portugal e isso ficou provado. A série era um bocadinho difícil, não tinha feito muitas vezes, mas correu tudo bem. Estavam os adversários? Eram fortes, havia muitas pessoas de outros países, eram muito fortes. Celebração dos melhores ginastas em prova e André Dias, a ser mais forte do que os adversários, termina em primeiro lugar com 50.990 pontos. Passamos já de seguida para os ginastas com menos de 16 anos. Na prova de duplo mini trampolim já está a Joana Abrantes a saltar, ela que é portuguesa. Sim, os ginastas aqui neste escalão a apresentarem níveis de complexidade não muito altos, talvez tenham gasto estas séries nas preliminares e a equivalerem-se muito entre si. Fez toda a diferença a execução e as recepções nas séries. E aqui a espanhola Ingrid Caballero a saltar para a prata. Sim, como se viu, série muito comprida para fora da boxe, de certeza que lhe tirou pontos, que não lhe permitiu chegar ao primeiro lugar. Mas o primeiro lugar foi mesmo para uma ginasta do Canadá. Sim, das três foi a que pôs um pouco mais dificuldade nas suas séries e a destacar-se. It was really good, awesome, fun. Is it your first time here? Yes. So why did you decide to come to this particular competition? I came here for international experience to try to go to WEGS this year. Experiência internacional adquirida por cada um dos atletas que participa na Scalavis Cup, ora então a ir para o Canadá, com o total das duas séries de 61.400 pontos. Apenas ginastas nacionais alinharam na prova masculina de duplo mini trampolim. Esta é uma das séries de Tiago Sousa. Sim, um nível bastante superior, nomeadamente no que toca em comparação com as raparigas, com dificuldades bem superiores, a apostarem forte os ginastas e a trazer-lhes alguns problemas, que é normal quando se aposta em níveis de complexidade bastante superiores. E João Félix já na imagem conseguiu o segundo lugar. Sim, acabaram por ficar os dois ex-aequo, com problemas semelhantes, séries muito semelhantes também, e foi merecido o empate. E Diogo Fernandes foi quem conseguiu garantir o ouro, mais dificuldade nesta série? Sim, uma entrada diferente, ainda com alguns problemas, mas a permitir-lhe depois uma recepção no segundo salto bastante superior e o primeiro lugar a destacar-se. Acho que correu bem, foi uma prova fixe. É a primeira vez que vais à Scalavis Cup? Não, já é a segunda, vim há 2 anos. O que é que decidiste voltar? Achei interessante a prova, decidi voltar a repetir. Os melhores da prova de duplo mini trampolim masculino sub-16 anos aqui no pódio, um pódio totalmente português, sem dar hipótese aos adversários de outras nações. De regresso aos trampolins, voltamos agora para a prova feminina sub-16 anos e começamos por ver a série da ginasta lusa Beatriz Pinto. Sim, a Beatriz a começar com um baranhato encarpado, um alfino engrupado, ali depois a ter algumas dificuldades no baranhato engrupado e nesta fase da série a sentir dificuldades em manter-se no centro do trampolim, que é um dos objetivos neste momento. Depois a conseguir reequilibrar o suficiente a série para terminar melhor e assegurar o terceiro lugar.
Ora, a Beatriz assegurou mais uma medalha de bronze para Portugal e voltamos a ver a Suíça entre os melhores, aqui com as ginastas já na imagem. As diferenças de pontuação ainda assim não foram muito grandes, Fernando. Não, a Suíça apostou mais na dificuldade, mas claramente perdeu depois no fator da execução e a destacar-se por muito pouco da colega portuguesa, da Beatriz Pinto. Podemos ver que ela de facto viaja ali muito dentro do trampolim. Por vezes acontece os ginastas estarem a trazer novas séries, a criar novas rotinas para apresentar em outras provas, nomeadamente nos campeonatos do mundo, e nem sempre corre como seria desejável. Maria Carvalho é que conseguiu que a prova lhe corresse muito bem, a impor a superioridade e a ganhar o ouro. Sim, não por muito, porque apostou numa série mais simples, mais controlada, melhor executada e com um tempo de voo também superior às adversárias, que compensou toda a falta de dificuldade que pôs na série, mas a garantir-lhe o primeiro por muito pouco. Boa execução então para Portugal, com o ouro nesta disciplina. A estratégia foi treinar, acreditar sempre, ter fé e fazer o que sei. O que achas da Scalabis Cup? Acho que é uma prova muito boa, dá sempre a estar com toda a gente e dá para ter conhecimento das outras culturas, dos outros países que vêm cá. Uma estratégia que resultou muito bem. O pódio aqui composto por 2 atletas portuguesas e uma suíça, e na tabela vemos que a diferença de pontos entre o top 3 é de facto muito pequena. Na prova masculina de trampolim mais Portugal, ao mais alto nível, é agora Tiago Sousa quem salta para o 3º lugar. Sim, o ginasta de Odivelas a começar a série muito alto, com um bom início, com um felino barani encarpado, duplo trás engrupado, um barani alto encarpado, alfino engrupado, e aqui começa a perder um pouco do fulgor da série, a perder time of flight, que provoca algumas perdas na pontuação, também ali alguns deslizes na execução, ainda assim a reequilibrar-se e a terminar muito bem a série, permitindo-lhe chegar ao 3º lugar com alguma diferença do 4º. Um 3º lugar então para Portugal, e para Portugal foi também o 2º lugar. Lucas Santos é o ginasta que já está na imagem, está em prova e uma série que lhe valeu 52.210 pontos. O Lucas é o primeiro ginasta destas finais a apresentar um triplo de início na série, também muito alto, bem executado, a jogar ainda ali com alguns saltos simples para controlar. Lá está, é uma série provavelmente em construção para outros eventos de maior dimensão e a conseguir um bom final e um bom 2º lugar. Prata entregue então a Lucas Santos, faltava apenas saber a quem seria entregue o ouro e foi para este ginasta que já está na imagem, a ele João Félix. Sim, o João a começar também muito alta série, bem ali no centro, depois a começar a sentir algumas dificuldades em controlar a mesma, mas o seu tempo de voo e o reequilibrar da série no centro do trampolim a partir do meio permitiu-lhe, por muito pouco, roubar o primeiro lugar ao Lucas Santos. Diferenças muito pequenas entre os ginastas portugueses. Sim, no trampolim às vezes as séries parecem bem diferentes, mas depois as diferenças nas notas são muito curtas e são pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora afinal correu, fiz uma série boa. Mas à espera de vencer? Estava muito equilibrado, tinha adversários muito fortes, o Lucas Santos ficou ali quase colado a mim, mas sim, tinha hipótese, sabia que tinha hipótese. E são estes os 3 melhores ginastas da prova de trampolim sub-16 anos masculino, superioridade nacional, como já podemos ver, mais uma vez, e bons indicadores da ginástica de trampolins, também aqui em Portugal. No trampolim feminino no escalão júnior, vemos já Inês Moreira na pista, ela conseguiu o 3º lugar. Sim, a Inês é uma promessa do tamanho português, uma série muito bem conseguida e um felino back encarpado muito longe no final. A Grã-Bretanha voltou aos pódios, a 2ª melhor ginasta em prova foi esta que já está na imagem. Sim, a Grã-Bretanha a trazer uma seleção de ginastas a preparar os campeonatos do mundo também e com níveis de dificuldade superiores às portuguesas na sua generalidade e conseguirem destacar-se da concorrência. E mais Grã-Bretanha para o 1º lugar. Sim, foi claramente a melhor série da tarde, extremamente dinâmica, um bom salto no final, uma recepção também tranquila e destacar-se. I got selected by my country after competitions at home. And what do you think? What do you like the most here? The sun, the weather is really nice. Did you make any friends or anything? Yes, I did. I made friends with some Portuguese and some Australian. Ora, aqui estão as 3 melhores ginastas no pódio, com a Grã-Bretanha a garantir 2 medalhas e Portugal, representado por Inês Moreira, com 62.300 pontos, a trazer o bronze.
Ainda em tumbling, na prova masculina, Portugal volta a estar entre os melhores, aqui em Ezekum, com o ginasta do Cazaquistão para o terceiro lugar. Sim, o Henrique com uma série muito regular, acabar com duplo trás empranchado, ali um passo um pouco comprido demais, mas o suficiente para ficar em terceiro. O do Cazaquistão é uma surpresa? Sim, é um ginasta mais novo, que deveria ter competido no escalão, mas o treinador assim optou, com mais dificuldade, com claramente menos execução, mas muito certamente estará a apostar no futuro. Gonçalo Moreira foi quem conseguiu trazer a prata para Portugal. Sim, uma série melhor executada que os adversários anteriores, a acabar também com duplo trás empranchado e também, não por muito, mas a conseguir o segundo lugar. Portugal a dar cartas aqui no tumbling, foi também para Portugal que veio a medalha de ouro, com este ginasta já na imagem, Vasco Peso. Sim, um exercício bem mais complexo, ainda ali com alguma falta de velocidade no início e alguns problemas também na execução, mas a complexidade, ou seja, a dificuldade a compensar claramente e a superar-se à concorrência. Acho uma excelente prova, principalmente pela vinda de pessoas de outros países e também para conhecer novas pessoas também de outros países. Isso também deve ser o melhor na Scalabis Cup. Uma prova competitiva e com muita presença nacional, mas Vasco Peso a ser claramente melhor. Portugal e Finlândia na prova júnior de duplo mini trampolim feminino aqui em destaque e o terceiro lugar para a finlandesa. Sim, uma novidade, eles são muito recentes na entrada no duplo mini e um bom resultado para a ginasta finlandesa. De Portugal, Sara Guido, aqui com uma série que lhe deu a segunda posição. Sim, uma dificuldade bastante superior à adversária finlandesa, ainda ali com alguns problemas na execução, mas a compensar também com aquela boa recepção e a destacar-se para o segundo lugar. E a vitória vai mesmo também para Portugal com Diana Gago. Uma série também com um nível de dificuldade superior, Baranhota encarpado de entrada, duplo trás encarpado muito bem executados e uma excelente recepção e claramente a merecer o primeiro lugar. Foi uma boa experiência, é sempre bom vir a provas internacionais. O resto das atletas, como é que estava a competição? Eu acho que estava equilibrado, foi uma boa prova. Uma competição equilibrada com duas ginastas lusas no top 3 e Diana Gago a garantir o ouro com a soma de 65,100 pontos com as suas duas séries. Na ala masculina, Espanha volta aos pódios, aqui com Alejandro Cid a fazer duas boas séries e a saltar muito alto. Sim, apesar de a nota de altura aqui não contar no duplo mini, mas muito estáveis e a conseguir o terceiro lugar, apesar de não ser o ginasta com maior índice de dificuldade em competição. Portanto, a execução aqui a conseguir prevalecer e para o segundo lugar temos a Grã-Bretanha com Ryan Devine. Sim, o Ryan apostou claramente numa dificuldade bastante superior à do adversário anterior. Alguns problemas aqui no deslocamento no segundo salto, mas a conseguir o segundo lugar, não indo mais longe porque a outra série anterior não lhe tinha corrido tão bem. E aqui o detentor da medalha de ouro é ele, o espanhol Roberto Vilarazao. Uma excelente série, muito bem executada, com um índice de dificuldade também bastante superior e uma excelente recepção e claramente a garantir o primeiro lugar. How was it the competition? Very well. What do you like it? Because the ambient and everything. Dois ginastas espanhóis e um ginasta da Grã-Bretanha preenchem este pódio de duplo mini trampolim júnior masculino, com o ouro a ser garantido com a confortável pontuação de 70,800 pontos. Olhamos agora para a prova de trampolim do escalão júnior feminino. Jessica Clark veio da Grã-Bretanha garantir o terceiro lugar com esta série. Sim, a Jéssica com uma série muito certinha, como se costuma dizer, ali no centro do trampolim, a controlar bem o aparelho, boa definição nos saltos e claramente a apostar tudo na execução e no tempo de voo para garantir esta medalha. E conseguiu mesmo garantir a medalha. A Grã-Bretanha muito forte em Santarém. É também desse país que veio a segunda classificada, Abigail Brown. Sim, a Abigail vai apresentar uma série muito semelhante à colega, ali com algumas diferenças nos elementos de dificuldade e que lhe permitiu a curta diferença para garantir o segundo lugar. A Grã-Bretanha dá mesmo cartas no trampolim. Sim, são ginastas que estão em preparação. Neste momento tem uma medalha olímpica no currículo conseguida no Rio de Janeiro e há essa esperança de voltar a repetir o feito.
E agora no trampolim está a espanhola Marina Chavarria, ela que foi melhor do que todas as adversárias. Porquê, Fernando? Primeiro que nada porque saltou mais alto e dá-lhe logo alguma margem. Depois com maior dificuldade apresentada também na série, que compensou os problemas que depois que teve na execução e no controle ali do centro do trampolim, mas a permitir-lhe destacar-se e chegar ao primeiro lugar. Um primeiro lugar então assegurado com esta série para a ginasta espanhola. Great, it was amazing. What about the other athletes and the competition? They're good. I like to see them jump because they do it well. E aqui está o pódio, com o ouro a ser entregue à Espanha, com uma pontuação final de 50.820 pontos, mais dificuldade e melhor execução no exercício vencedor. Na prova masculina, os portugueses não conseguiram alcançar os lugares do pódio, com a melhor classificação a ser o 4º lugar de Ruben Tavares. Já na imagem, o terceiro melhor ginasta desta final é do Cazaquistão. Sim, uma excelente série apresentada, a começar com um triplo, bom tempo de voo, ali controlar bem o centro do trampolim, com alguns deslizes, obviamente, que não é fácil quando se estão a construir estas séries, mas uma excelente série e um terceiro lugar bem definido. Ora, o Cazaquistão a começar a aparecer no panorama internacional da ginástica de trampolins. Conseguiu aqui em Santarém alguns pódios e agora a primeira medalha da Áustria nesta competição é a medalha de prata com este exercício. O ginasta a começar com um triplo, o início regular, depois a sentir algumas dificuldades no controle do centro do trampolim, do deslocamento, e só a sua determinação lhe permitiu levar a série até ao fim e neste caso a dificuldade e o tempo de voo a compensarem a clara falta de execução da mesma. Vimos que ele terminou ali mesmo perto das molas do trampolim, ainda assim conseguiu garantir a medalha de prata, mas o ouro foi novamente para o ginasta Roberto Vilar Azau, que já tinha ele uma medalha de ouro, aqui novamente a conseguir garantir o primeiro lugar. Sim, uma excelente série, elementos muito bem definidos, uma muito boa execução aqui do espanhol, claramente confiante, que vê-se que o treinador nem sequer tem o colchão junto a ele e tirando esta dificuldade no último elemento, o primeiro lugar claramente bem entregue ao espanhol. I win everything. Why? Because I'm very concentrated and I training a lot. Muito treino deu então ao atleta espanhol 2 medalhas de ouro. Este é o pódio da prova masculina júnior de trampolins. Chega então agora a altura de entrarmos no Open, a prova mais aguardada do dia, no tumbling feminino, com a Grã-Bretanha no terceiro lugar. Tem aqui uma boa série desta ginasta, lá dali um pouco comprida, mas os deslizes na primeira série não lhe permitirem ir mais longe do que o terceiro lugar. E já na imagem mais uma ginasta da Grã-Bretanha, é ela Megan Kill e ela que garante a prata. Sim, um bom exercício também, que ia acabar com um flint flauta engrupado e também alguns deslizes na recepção. Mas a vitória acabou mesmo por conseguir ser para a portuguesa Raquel Pinto, uma grande ginasta nacional. Sim, a Raquel é a referência no tumbling nacional, nomeadamente no feminino neste momento. Aqui uma boa série, igualmente também a somar à primeira e a conseguir destacar-se para o primeiro lugar, claramente em relação à concorrência inglesa. Correu bem, as finais não correram muito bem, mas como era a somar, depois consegui ganhar. E fiquei muito contente porque era uma prova que permitiu juntar outros países e pronto, era uma prova internacional e é bom para treinar para os mundiais. Isso. Raquel Pinto a conseguir impor a superioridade entre a armada da Grã-Bretanha e a terminar com a soma de 126 pontos. Mais Cazaquistão nesta final de Open Tumbling, terceiro lugar para Rustan Yusupov. Sim, o atleta do Cazaquistão com 3 duplos na série, uma novidade aqui na competição, mas a execução muito inferior e a não compensar toda essa dificuldade posta na série. De Portugal, Frederico Rodrigues a competir ao mais alto nível nesta Scalabis Cup com o segundo lugar. Sim, o Frederico, pelo contrário, prestou mais na execução, que um bom final de série e a superiorizar-se ao adversário do Cazaquistão. Prata então para Portugal e o ouro para o ginasta que já vemos na imagem da Grã-Bretanha. Sim,
também a série da tarde, muito bem executada, boa dificuldade, um triplo a acabar e a destacar-se de toda a concorrência por larga margem. A saltar também com uma grande altura aqui. Sim, lá está, também não conta ainda no tumbling o tempo de voo, mas dá-lhe bastante amplitude nos movimentos. It was very, very good and very amazing experience, lovely arena and yeah, great competition for me. Cazaquistão, Portugal e Grã-Bretanha ocupam o pódio desta prova de tumbling open masculino. Vitória mais do que confirmada para Dominique Mensah, da Grã-Bretanha. Open feminino de duplo mini trampolim, aqui com Beatriz Penga a representar Portugal. Sim, uma série ligeiramente diferente, ali com duplo trás encarpado de spotter, com algumas dificuldades na execução, mas a recepção a ser muito boa e a permitir-lhe uma boa nota e a chegar ao terceiro lugar. Beatriz Penga, um nome muito conhecido na ginástica portuguesa, ficou com o bronze e a prata foi para esta ginasta da Grã-Bretanha. Sim, baranhado encarpado, back-in float empranchado, com mais dificuldade, mas com menos execução, ainda assim o suficiente para se destacar da Bia. E mais Espanha em Santarém. A vencedora, Melania Rodrigues, com aqui uma boa série, Fernando. Sim, um bom exercício da espanhola. Baranhado encarpado, flint flauta empranchado, uma recepção ali apenas com um pequeno passo e claramente a ser uma série bastante superior aos adversários. Conseguimos aqui comprovar a dificuldade desta série, ali com uma recepção menos bem conseguida, mas ainda assim o ouro para a ginasta. Me encanta esta competición, he venido 2 años y los 2 me ha gustado mucho. Melania, que volta pelo terceiro ano consecutivo à Scalabis Cup, a ocupar o primeiro lugar deste pódio. E aqui a pontuação, Portugal com Beatriz Penga no terceiro lugar, com 65.600 pontos na soma das duas séries. Na prova masculina, competição a ferro e fogo entre ginastas portugueses na final de duplo mini trampolim open masculino. João Caeiro foi quem ficou no terceiro lugar. Sim, muito renhido, entre o quarto e o segundo apenas 3 décimos os separaram e foi mesmo os detalhes que fizeram a diferença no conto das duas séries. Diferenças essas que valeram a Tiago Romão, um nome também muito conhecido em Portugal, a ficar na segunda posição. Sim, vamos ver aqui um baranhado encarpado Miller do Tiago, bem executados e a permitirem um pequeno destaque em relação ao João Caeiro. Uma boa prova de Tiago Romão, mas o ouro foi mesmo para Diogo Costa, ele que acabou por voar diretamente para o primeiro lugar com uma grande série que vamos conseguir ver agora. Sim, o Diogo estava a preparar a sua participação nos World Age Games, em duplo mini, onde veio a conseguir uma medalha. Já estava em grande forma e claramente aqui a conseguir a série da noite, com muita dificuldade, apesar de alguns problemas na execução, mas claramente bastante superior aos adversários. Aqui está a repetição. Começar com um triplo de entrada, que nem sempre é fácil num aparelho tão estreito, mas a segurar bem o lugar. Principalmente por ser a última prova de apuramento para o Mundial, sabíamos que ia ser uma prova mais competitiva e que era bastante importante, e ao longo das provas tem acontecido, o nível tem aumentado e isso é bastante bom. Só ginastas portuguesas neste pódio, com a qualidade cada vez mais alta. Desta feita, o ouro foi para a equipa de Vila do Conde, com Diogo Costa a vencer por 74.500 pontos na soma das suas duas séries. Entramos já na parte final deste magazine da Scalabis Cup. Assistimos agora à prova de trampolim open feminino. Silvia Saiote já inicia a série que lhe valeu o terceiro lugar. Sim, a Silvia vinha de uma época mais difícil, a recuperar de uma lesão, mas mostra que está a querer voltar ao seu lugar e ao seu melhor. Tinha uma série já competitiva, ainda com alguns deslizes normais, mas a mostrar claramente que é das melhores ginastas nacionais e que tem que contar com ela. Um grande nome também da ginástica nacional, Silvia Saiote já nos habituou a boas prestações, ficou com a medalha de bronze. Ao segundo lugar mais alto do pódio subiu uma ginasta dos Estados Unidos, Claire Johnson, ela que também é treinada por Nuno Merino. Sim, mais uma boa ginasta que o Nuno trouxe a Portugal para competir aqui na Scalabis Cup. Uma série muito boa, bem executada, obviamente sempre ali com alguns pequenos deslizes, mas faz parte. Uma série de 10 elementos em que o tempo é muito curto, mas a conseguir um bom segundo lugar. Segundo lugar então entregue para os Estados Unidos.
E ao primeiro lugar está aqui a grande vencedora, a portuguesa olímpica Ana Rente. A regularidade da Ana Rente é irrepreensível e mesmo sentindo algumas dificuldades que vai sentir aqui na série, ela nunca desarma e a série vai até ao fim e sempre com bom nível e boa execução e destacar-se claramente das adversárias nesta prova. Uma grande carreira já para a Ana Rente. Sim, é claramente a referência nacional nos trampolins, um ídolo para todos os ginastas que estão agora a começar. Ela que conta já com 3 participações nos Jogos Olímpicos, Pequim, Londres e também Rio de Janeiro. Foi uma prova engraçada, com vários países a virem, portanto, para terminar a época acho que é muito bom, dá-nos uma motivação para continuarmos a trabalhar ainda mais. As melhores ginastas da prova de trampolim Open feminino sobem então ao pódio, com 2 ginastas lusas e uma dos Estados Unidos. Ana Rente, a ver na tabela, consegue vencer com 53.715 pontos. Última prova e talvez a mais espetacular desta Scalabis Cup, trampolim Open masculino, desta feita sem português entrar no top 3. O melhor português foi Diogo Cabral e ficou na 4ª posição. Para já estamos a ver o terceiro classificado. Sim, mais um americano que o Nuno trouxe do seu novo clube nos Estados Unidos. Aqui com uma boa série, um pouco de dificuldade abaixo da concorrência, mas muito controlada, bem executada e a permitir-lhe o suficiente para fazer o terceiro lugar. Um grande trabalho do treinador português nos Estados Unidos. Já as cores de Espanha a serem defendidas no trampolim, o segundo melhor ginasta em prova é este. E o Jorge também aqui com 3 triplos para começar a sua série, muito controlados, bem no centro do trampolim, uma boa série. Um toft muito superior também ao adversário americano e a dar-lhe margem mais do que suficiente para chegar ao segundo lugar. Aqui a terminar a sua série muito bem no centro, bem controlado. Espanha então mais uma vez aqui em destaque em Santarém e agora o vencedor veio da Grã-Bretanha, é ele Luke Strong, a competir pela primeira vez com este exercício numa prova. Sim, o Luke também veio de uma lesão bastante grave que o impediu de lutar para lugar nos Jogos do Rio, mas claramente a recuperar a sua forma e aqui a começar com 5 triplos de seguida e claramente de toda a competição o momento da noite com uma série muito bem conseguida. E como ele vai dizer, era a primeira vez em prova, é normal aquele pequeno deslize no final para um exercício que se está a realizar pela primeira vez, mas com margem mais do que suficiente em todos os aspectos para conseguir chegar ao primeiro lugar. Muito boa série então para a Grã-Bretanha, aqui de Luke Strong. Yeah, I was pretty happy with my routines. I obviously had mistakes, but it's the first time I've tried this routine in competition, so I'm happy with how it went. E aqui está o pódio da última categoria desta edição da Scalabis Cup. A Grã-Bretanha a subir ao lugar mais alto e a afirmar-se entre os restantes ginastas com 57.550 pontos. Dos mais pequenos aos olímpicos, a Scalabis Cup ganha cada vez maior dimensão a cada ano que passa e em 2017 a prova foi mais um sucesso no panorama desportivo de Santarém. 624 ginastas, 17 países, um nível elevado de competição. Que países diferentes é que tivemos este ano cá? Austrália, Cazaquistão, Namíbia, Grécia. O que é que tem de especial esta prova, Armando? Organização, receber bem, muita divulgação e corrigir os erros que fazemos todos os anos e agradar no total. Foram mais de 600 ginastas de 17 nações diferentes que encheram Santarém de ginástica por uns dias e que marcaram também a economia local. Não é o evento que tem maior número de participantes, mas é aquele que realmente tem o maior número de países participantes e de atletas estrangeiros. E que neste momento tem uma qualidade, creio eu, que temos que enaltecer, valorizar e dar os parabéns à organização, nomeadamente ao Ginoclube de Santarém, à Associação de Ginástica de Santarém e à Federação Portuguesa de Ginástica, ou de Ginástica de Portugal. E assim termina mais um magazine da Scalabis Cup.